Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, aqui quem vos sauda com a gloriosa e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o teu irmão em Cristo, pastor Gerson Luiz. Estamos aqui novamente, mais uma vez, na presença do nosso Deus, para adorar o nosso Deus, para glorificar o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todos sempre, né, meus amados irmãos? Porque é uma noite de vitória, noite de adoração, noite de glorificação ao nome do nosso Deus, que nós sabemos que só Ele tem poder sobre as nossas vidas. Somente o nosso Deus está no controle da nossa vida, da situação, de tudo que nós passamos. Somente Ele tem esse poder. Quero que todos recebam aí a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que os irmãos estejam fortemente agraciados na presença de Deus. Aí nosso irmão pastor Claudemir, que Deus te abençoe, meu querido irmão e primo, que Deus entra na tua casa e na tua vida para fazer a diferença, aleluia, Jesus. Também na vida de todos os irmãos que estão conosco aí, através da live, né, glória a Deus, nos assistindo aí, ligadinho aqui na Rádio Quero Adorar, na programação Minha Vida Está Escondida em Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Deus abençoe, irmão Claudemir. Deus abençoe meu ouvinte de casa, ouvinte do trabalho. Deus abençoe todos vocês que estão conectados conosco nesta noite de vitória, noite fria, gelada aqui na cidade de Campinas, mas uma noite abençoada por Deus, como todas as noites são abençoadas por Deus, porque Deus está no controle das nossas vidas, e quando Deus está no controle, nenhum mal pode nos atingir, porque o nosso Deus, Ele é fiel, o nosso Deus é maravilhoso. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Wagner, que Deus te abençoe fortemente, também você e toda a sua família, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós vamos trazer aqui uma mensagem da palavra de Deus nesta noite, uma mensagem que está registrada aqui no livro de Apocalipse, glória a Deus, no capítulo 1, aleluia, Jesus. No capítulo 1, nós vamos ler aqui alguns versículos da primeira carta, aleluia, a igreja de Éfeso, aleluia, Jesus. Vamos ler aqui, primeira carta de Éfeso, né? A igreja de Éfeso diz assim, ó: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro: conheça as tuas obras e o teu trabalhar e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos fazer uma oração, para que Deus possa, né, trazer uma mensagem para nós nesta noite, porque sabemos que toda mensagem ela vem diretamente do céu, diretamente do nosso Deus, aleluia, porque a mensagem sai da nossa boca, mas a inspiração vem de Deus, né? Aleluia, pelo menos a maioria das vezes, né, irmão? Muitas vezes não é assim, mas a maioria das vezes é inspirado, a Bíblia é inspirada por Deus, e a inspiração que vem de nós também é de Deus, né? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, nós entramos na tua presença, meu Deus, para te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, Senhor. Que o Senhor venha entrar agora em nossa casa, em nosso lar, para, Senhor Jesus Cristo, nos abençoar, nossa família, nosso lar. Que o Senhor venha abençoar todos os homens e mulheres que estão sobre a face desta terra, Senhor, principalmente aqueles que são adoradores de Ti, meu Deus. O Senhor venha ter de misericórdia e compaixão. O Senhor venha, Senhor, restaurar as nossas vidas, Senhor. O Senhor venha restaurar nossas vidas espirituais, Senhor, ao qual muitas das vezes nós deixamos a desejar, Senhor. Mas nesta noite nós oramos em favor dos meus irmãos, das minhas irmãs, das pessoas que estão fracas, que estão abatidas, que estão abalados, que estão, meu Deus, aleluia,
indecisos, Senhor, que estão ali pensando, cochilando em dois pensamentos, meu Deus, mas o Senhor é fiel para entrar agora com providência e operar o milagre, operar sinais, operar prodígio de maravilha, Senhor, não somente na nossa vida física, mas principalmente na nossa vida espiritual, Senhor. Abra os nossos olhos, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja, aleluia, amém, povo de Deus. Que Deus te abençoe, meu amado irmão e minha querida irmã. Nesta noite é uma noite de adoração, né? Porque estamos aqui para adorar ao nome santo do nosso Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E como nós vamos falar aqui da primeira carta, nós vamos começar esta mensagem falando de quem escreveu esta carta, né? Aleluia, do autor, aleluia, do livro do Apocalipse, daquele que trouxe a revelação de Deus para as nossas vidas, aquele que trouxe para nós uma revelação ao qual nós não tínhamos. Aleluia, porque nós não fazíamos parte ainda, louvado seja o nome do Senhor, da igreja, aleluia, que Cristo tinha levantado, aleluia. Nós não fazíamos parte, mas nós estávamos, segundo a palavra de Deus, condenados à morte, aleluia. Mas através da morte de Jesus Cristo, Deus trouxe para nós a salvação, o direito de salvação, a oportunidade de poder adorar o nome do nosso Deus. Foi através da morte de Cristo que nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque antes nós estávamos condenados à morte, aleluia, louvado seja Deus. E quem trouxe esta revelação para nós, aleluia, do Apocalipse, especificamente falando, o apóstolo João, aleluia, o discípulo amado, aquele ao qual estava sempre próximo de Jesus Cristo, aquele que vivia grudado com Jesus Cristo, era o querido do Senhor, aleluia. O apóstolo, discípulo João, aquele que escreveu as epístolas de João, que escreveu o primeiro livro de João e que também escreveu o Apocalipse, aleluia, das revelações de Jesus Cristo, aleluia. E nós vemos, irmãos, que este livro do Apocalipse, aleluia, foi através de uma revelação, louvado seja Deus, uma revelação que veio para um homem que estava ali aprisionado. Aleluia, melhor dizendo, ele não estava aprisionado, aleluia. Deixa eu voltar a história aqui. Primeiramente, esse homem era um homem de Deus, que sofria todas as perseguições, como os outros discípulos também sofreram perseguições. Mas aí nós estamos falando do único discípulo de Cristo, entre os 12, que não foi martirizado, aleluia. Os 10 discípulos que o Senhor escolheu ali foram martirizados, e um se suicidou ou morreu em acidente, mas um morreu de causas naturais. Esse um chama-se o apóstolo João, aleluia, o apóstolo da revelação, louvado seja o nome do Senhor. Mas João, quem era João? Era um homem temente, era um homem que buscava o Senhor, era um homem que gostava das coisas do Senhor, um homem que trouxe grandes ensinamentos para nós nas suas epístolas, nos seus livros, para que nós pudéssemos conhecer o poder da palavra, o poder do nosso Jesus. Este era João. Mas João também foi perseguido, aleluia. E segundo os estudiosos, segundo as histórias, ele foi lançado por causa da palavra de Deus. Ele foi lançado dentro de um tacho ou de um balde com um óleo fervendo, aleluia. Mas a surpresa veio logo em seguida, quando foi lançado lá dentro do óleo fervente, aleluia, lá dentro do Coliseu, como espetáculo para as pessoas que lá estavam. Eles se surpreenderam quando viram que aquele óleo não chegou a tocar, ou seja, não chegou a machucar, a queimar, a prejudicar o corpo físico do apóstolo João. Ali estava mais um milagre manifesto por Cristo, através do poder da palavra, do poder de Jesus. Por que não? Porque ele era um homem escolhido, era um homem separado, era um homem que Deus já tinha escolhido para que o evangelho do Senhor fosse trazido e para que as revelações do Apocalipse também fossem trazidas. Então ele não poderia ser morto. Por mais que tentassem, ou por mais que tentaram tirar a vida dele, não conseguiram. Aleluia. Mas o imperador Domiciano da época, que tentou tirar a vida do apóstolo João,
não se conformou com o que aconteceu naquele momento em que João foi lançado dentro daquele tacho de óleo fervente e não veio a falecer, não veio a óbito, não veio morrer. Aleluia, ele ficou intacto, ficou inteiro, ficou praticamente liso. Aleluia, porque Jesus estava no controle, Jesus estava naquele negócio, aleluia. E quando ele viu que João estava intacto, sem nenhum arranhão, aleluia, ele mandou que prendesse o apóstolo João e foi levado ali para a ilha de Patmos, onde ele ficou 4 anos em exílio, exilado, 4 anos exilado na ilha de Patmos. E segundo as histórias que nós sabemos, irmão, não é a Bíblia que nos relata isso, são histórias bíblicas que não tem comprovação bíblica, mas que ele estava numa ilha onde só ia as pessoas condenadas, as pessoas que realmente não tinham mais na visão das pessoas uma recuperação, vamos dizer assim, que não tinha mais como ser transformada, aleluia, porque eram pessoas más, eram pessoas como a gente poderia trazer como nos dias de hoje, as prisões de segurança máxima, aleluia, onde ficam os piores bandidos, as piores pessoas que existem, estão ali, segurança máxima. Assim era a ilha de Patmos, onde o apóstolo João foi levado, exilado, e ficou ali por 4 anos exilado, aleluia, e provavelmente não foi ali que ele recebeu a revelação do Apocalipse, aleluia, Jesus. Não temos certeza, claro, mas provavelmente não foi ali, ou talvez tenha até sido ali, mas não foi escrito ali, aleluia, Jesus, porque depois dos 4 anos ele foi liberto daquela ilha e passou a viver ali em Éfeso, aleluia, onde constantemente ele estava, e aí foi aonde ele terminou a sua vida morrendo de causas naturais. Não foi, aleluia, morto por alguém, não foi, aleluia, por mais que tenha sido perseguido, ninguém conseguiu tirar a vida do apóstolo João. Era um homem como os outros também, escolhido de Deus, mas com um plano diferente. E é assim que Deus trata com a gente, meus amados. Deus tem um plano para a minha vida e um plano para a tua vida. E Ele não vai tratar eu igual a você, nem você igual a eu. Cada um de forma diferente, cada um tem um jeito de Deus tratar, aleluia, cada um tem um jeito de Deus usar, aleluia, mas tudo segundo e dentro da palavra, dentro das escrituras sagradas, dentro do evangelho. Ele não morreu, aleluia, matado, não morreu de formas trágicas, mas sofreu muito, pereceu muito, foi muito humilhado, foi criticado, foi perseguido e sofreu muito, foi aprisionado, aleluia, sofreu naquela prisão, foi lançado, aleluia, num tacho de óleo fervendo dentro do Coliseu, com muitas pessoas o assistindo, torcendo pela sua morte, mas ali Jesus mostrou o teu poder sobrenatural e livrou ele da morte também, aleluia. Não livrou do tacho de água de óleo, mas livrou ele da morte, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Jesus fez isso com ele? Por que Deus trabalhou dessa forma com João? Porque João precisava trazer para nós as revelações do Apocalipse, aleluia. E o que significa a revelação do Apocalipse, irmão? Significa, aleluia, a abertura da nossa mente espiritual. Significa, irmão, o conhecimento da profundidade do poder de Deus, o conhecimento da essência da palavra de Deus, o qual ninguém sabia, porque ainda não havia sido revelada. Mas a partir daquele momento que ele teve um encontro com o Senhor em espírito, não foi uma coisa real, não foi um corpo físico, foi em espírito. Deus pegou ele ali em espírito. Provavelmente ele deveria estar dormindo, desacordado, não sei, mas foi em espírito. Jesus tirou ele ali e levou ele em espírito, aleluia, até a glória de Deus, onde Deus pôde mostrar todas as coisas futuras que haveria de acontecer, e ali Deus o revelou para João, para que nós hoje pudéssemos ter a revelação de Deus. Talvez a gente olhe ali para algumas partes do Apocalipse, ou talvez para a maioria das partes do Apocalipse, e não entende, aleluia. E é normal não entender. Por que é normal? Porque não entendemos, porque nós não estudamos o Apocalipse, nós não se aprofundamos nos estudos que ele nos oferece. É por isso que ainda a nossa mente ainda está encoberta, aleluia. Não que ele não tenha sido revelado, porque já foi.
O próprio Jesus revelou para João, para que todos nós, para que toda geração que viesse depois de João pudesse ter o conteúdo aberto, o livro aberto, para poder entender, para poder conhecer os planos e os projetos de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, por isso eu sempre digo, não tem mais nada em oculto, tudo já foi revelado. Agora, para nós ainda está em oculto, porque nós ainda não buscamos esta revelação. Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela não vem através de uma leitura só. Aleluia. Claro que temos que ler, não é isso que eu estou dizendo, nós temos que ler, mas não é só através de uma leitura. Não é através de você ali se formar em uma teologia bíblica que você vai aprender, não. Não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que nós temos que ter a revelação de Deus. E isso se consegue, irmãos, através de buscar ao Senhor, de se entregar a Ele, de viver para Ele, de deixar Ele viver na tua vida, na minha vida, em nossas vidas. É desta forma que nós adquirimos, aleluia, conhecimento. Porque o Senhor diz, quem quer conhecimento, busque a Deus, que Ele deliberadamente nos dá. Então nós temos esse direito, aleluia, de ter o conhecimento. Mas para nós ter, nós precisamos se aprofundar na palavra de Deus. De que maneira se aprofundar? Na oração, no jejum, na vigilância, na obediência e principalmente na leitura bíblica. E não é ler, simplesmente ler, pegar aí um capítulo e ler ele todo. Não, irmão, ler é fácil, qualquer um pode ler. Você tem que ler e tem que entender o significado daquilo que você está lendo. Aleluia, porque nós vivemos um dia, irmãos, os dias que nós estamos, principalmente agora, essa geração nossa, irmãos, é uma geração pobre, mas muito pobre de espírito, aleluia, uma geração que não conhece quase que nada das coisas de Deus, aleluia. Por quê, irmão? Porque a geração de hoje não está preocupada em buscar ao Senhor, não está preocupada em adquirir conhecimento, não estão preocupada em santidade, em santificação, em amor ao próximo, e isso faz com que nós nos afastamos do Senhor. Porque a Bíblia diz, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, Jesus, que as nossas iniquidades fazem divisão, separação, aleluia, entre nós e o nosso Deus. Ou seja, se nós vivemos uma vida errada, se nós não estivermos de acordo com a palavra e começar a andar de qualquer maneira, ou fazer coisas erradas, ou deixar de amar o nosso próximo, isso significa que nós estamos indo na contramão, aleluia. E se nós formos na contramão, é muito simples você entender, irmão. Pega um carro e desce uma avenida muito movimentada na contramão para você ver o que vai acontecer. Você não vai chegar nem nenhum quarto da avenida para baixo se você for na contramão em alta velocidade, com os carros vindo contra você. Isso é andar na contramão de Deus. Eu estou falando nesse sentido para você entender, mas o ir na contramão é contra o Evangelho, é contra a palavra, é contra os ensinamentos do Senhor. E nós precisamos entender, nós precisamos conhecer a Deus. Hoje todo mundo fala que conhece a Deus, que conhece Jesus Cristo, mas não conhece só por ouvir falar. Ouvir falar é muito fácil. Eu ouvi falar de Jesus aqui, Jesus é bom, Jesus cura, salva. Tudo bem, Ele faz tudo isso aí, mas você conhece a Jesus profundamente? Você conhece realmente o poder de Deus, a soberania de Deus? Será que nós conhecemos, aleluia, aquilo que Deus trouxe para nós de conhecimento através da sua morte? Ele morreu para que nós se tornássemos justos, irmão, justificados. Mas para nós se tornar justos, irmão, nós temos que justificar através da santidade. Para nós se tornar justo, nós temos que tornar puro, limpo, aleluia, como a palavra de Deus nos diz, amados irmãos. E quando nós adquirir esse ponto de santidade, esse equilíbrio na nossa vida, aí nós vamos começar a conhecer a Deus, aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é sobrenatural, irmãos. Ele é soberano. Nada está oculto que não seja revelado. Quando Deus diz que nada é oculto que não seja revelado, Ele está falando da sua própria palavra. Nada está oculto, tudo já foi revelado. Agora, para nós ainda falta o que? Conhecimento. E como se busca conhecimento? Buscando a Deus,
como já disse anteriormente, na oração, no jejum, na vigilância, na santificação e na leitura, no aprofundamento da palavra. Leitura não significa teologia, significa ler a palavra de Deus e fazer com que ela se torne uma revelação para você. Mas quem vai fazer isso? O próprio Deus, irmãos, o próprio Jesus vai revelar para você, como revelou para mim, como tem revelado muitas coisas para mim. Tantas coisas que eu não sabia antigamente, hoje eu sei. Por quê? Porque Deus me mostrou, Deus me revelou. Eu não me preocupo com revelações, com outro tipo de revelação, não me preocupo com outros tipos de dom, aleluia, porque tudo é segundo a vontade de Deus. O que me preocupa, na verdade, é a revelação da palavra, porque esta palavra que nós lemos, ela pode tanto nos salvar, não só pode, mas como vai, tanto nos salvar quanto nos condenar. Então, o principal para nós, irmãos, é conhecer a palavra de Deus, é conhecer Jesus Cristo, aleluia. E como eu disse, muitas pessoas conhecem Jesus Cristo só de ouvir falar. É como eu olhar para um irmão de igreja e falar: eu te conheço, o irmão também me conhece, mas será que conhece realmente, profundamente a minha vida? Será que ele conhece bastante sobre a minha vida, a minha particularidade, a minha vida dentro da minha casa, no meu trabalho, na onde eu quer que eu esteja? Não, não conhece, mas nem vai conhecer. Isso. Por quê? Porque quem conhece nós somos só nós mesmos, nós conhece de ouvir falar, nós conhece por contato, nós conhece por ser irmãos de igreja, por ser amigos. Então a gente conhece dessa forma, não conhece o profundo da pessoa, de qualquer uma que seja, nem mesmo dos nossos próprios irmãos de carne. Nós não conhece toda a vida dele, tem coisas que só ele sabe. E assim é com Cristo. A gente fala que conhece, mas conhece de ouvir falar, conhece de meio que a distância, aleluia. Conhecer Cristo de verdade, irmãos, é ter intimidade com Ele, é ser amigo de Deus, aleluia. Esse é o verdadeiro conhecimento, aleluia. Quer um exemplo, irmãos? Vou te dar um exemplo de conhecimento de fé. É você olhar para aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, quando não conhecia Cristo, ela sofreu, e muito. A Bíblia fala de 12 anos, mas provavelmente foi mais. De repente foi 12 anos só daquela enfermidade. Mas e os outros anos que ela ficou sem a enfermidade, aleluia? Com certeza sofreu também, porque quem não tem Cristo não tem nada, aleluia. Mas durante aqueles 12 anos ela sofreu muito por causa da enfermidade. Era uma mulher desprezada, era uma mulher humilhada, era uma mulher que não poderia fazer parte da sociedade, não poderia estar perto das pessoas que ali estavam, porque ela era considerada uma mulher imunda, aleluia. Era uma mulher rejeitada, desprezada. Imagina o sentimento que tinha dentro do coração daquela mulher por sentir todo esse desprezo, aleluia, toda essa rejeição, aleluia. Mas por quê? Porque ela não fazia parte do corpo de Cristo, ela não fazia parte do povo de Cristo, aleluia. Mas quando ela se deu conta que ela precisava de Jesus, ela realmente quis se entregar a Ele. A Bíblia diz, irmãos, que quando ela chegou ali, ela não olhou dificuldade, ela não viu impedimento, ela não viu tropeço. Para uma mulher que não podia estar perto de ninguém, uma mulher que era imunda, de repente está no meio de todo mundo, irmãos. Imagina aí, na sua mente aí agora, essa mulher que era rejeitada, desprezada, que não poderia fazer parte da sociedade, que não poderia estar perto de ninguém, de repente está ali perto de toda aquela multidão que apertava a Cristo, que estava junto com Jesus. Ela não se preocupou, aleluia, em estar ali no meio do povo e ser rejeitada, ou quem sabe apedrejada, ou quem sabe morta, ou expulsa. Não, ela não se preocupou com isso. Sabe por quê? Porque ela realmente queria ter uma intimidade, um contato com Deus. Ela sabia que o que ela precisava realmente era se aproximar de Jesus Cristo, era se aproximar da presença do Senhor. Então ela sabia que ela precisava, aleluia, ter um contato, uma intimidade com Deus, aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que quando, aleluia, ela tocou em Cristo, aleluia, a Bíblia diz que de Jesus saiu virtude, aleluia. Então para analisar juntamente comigo, irmãos. De Jesus saiu virtude, aleluia. Agora pensa comigo, Jesus estava ali com os seus discípulos todos ali. Os discípulos que estavam todos os dias com Cristo, que estavam todos os dias aprendendo, estavam todos os dias ali fazendo a obra do Senhor, andando de mão dada com Jesus Cristo. Ninguém conseguiu tirar de Jesus algo que aquela mulher conseguiu. Através da fé,
Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que a fé ela move montanhas, aleluia. Aquela mulher teve uma fé tão grande que no meio de tanta gente, que aos nossos olhos parece ser gente grande, como os discípulos que ali estavam, pessoas de fé que estavam ali, mas ninguém conseguiu arrancar, aleluia, algo da parte dele naquele momento, porque somente aquela mulher pecadora conseguiu tocar em Cristo, e ele disse: de mim saiu virtude, aleluia. É impressionante, irmão, nós olhar as coisas que Deus tem feito, porque a gente olha de uma forma diferente. Temos que entender o verdadeiro significado. Aleluia, Jesus. Esse era o poder sobrenatural de Cristo, ao qual muitos ainda, infelizmente, não conhecem. Aleluia. Porque se eu conhecesse, como o próprio Jesus disse, se eles me conhecessem, não teriam me entregado à morte. Aleluia. Jesus falando com os judeus. Conheciam Jesus. Conhecia, mas por que mataram ele então? Porque não conhecia a verdade de Deus. Aleluia. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, do que a gente será livre, irmãos? Quando a Bíblia cita esse versículo: livre das coisas deste mundo, livre do pecado, livre da concupiscência, livre das coisas erradas, livre, aleluia, das ordenanças humanas, livre das leis, livre de tudo aquilo que nos prende, aleluia, que não seja prender em Cristo Jesus. Aleluia, porque nós, como servos, nós somos presos, mas presos em Cristo Jesus, em nenhum outro mandamento, em nenhuma outra regra. Somos presos em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo era. Aleluia. Então esse é o que Jesus trouxe para nós através da sua morte e através de trazer aquele homem santo, homem de Deus, chamado apóstolo João, o apóstolo amado de Cristo, né? Aleluia. E ele foi o que trouxe as revelações do Apocalipse para nós. Aleluia. Foi ele quem trouxe a revelação desse livro que para muitos, aleluia, ainda está em oculto. Para muitos ainda não entendem o significado desta palavra que já foi revelada. Claro que isso inclui eu também. Não estou dizendo que eu conheço tudo, não conheço praticamente quase que nada. Não porque, aleluia, a Bíblia não está revelada. Não conheço porque falta esforço da minha parte, aleluia. Falta vontade da minha parte, falta estudar mais a minha parte, o meu eu. Eu preciso me dedicar a essa palavra para poder se aprofundar mais e conhecer mais. Aleluia, mas o pouco que eu me aprofundei já foi suficiente para conhecer um pouco de Cristo, um pouco de Deus. E é isso que Ele quer de nós, irmão, que nós nos entregamos a Ele, que nós buscamos a Ele, que nós buscamos conhecimento dEle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra que Deus trouxe para nós, irmãos, aleluia, do apóstolo João, aquele homem que foi lançado no tacho de óleo fervente dentro do Coliseu como espetáculo para o público, aleluia. Mas Deus não permitiu a sua morte, porque Deus tinha um plano. Qual era o plano de Cristo? Trazer a revelação do Apocalipse para nós, para a geração que viesse após ele, após os discipulados que teve na época, após aqueles homens que estavam ali aprendendo com Cristo. Você sabe por que eles eram discípulos de Cristo, irmãos? Aleluia. Aleluia, Jesus. É porque eles precisavam aprender. Discípulo significa aluno, e o mestre é aquele que ensina, o discípulo é aquele que aprende. E eles eram discípulos, alunos de Cristo. Para quê? Para que eles aprendessem lá no passado, como aprenderam, e ensinassem para nós para o futuro, que foi o que fizeram. Hoje nós temos todo esse conhecimento porque eles trouxeram para nós, porque eles aprenderam com um Cristo verdadeiro, aleluia, com aquele que morreu na cruz do Calvário, que trouxe a revelação para nós. E eles trouxeram, também morreram, mas trouxeram para nós essa verdadeira revelação, aleluia. Então nós vamos entrar aqui, já estamos quase terminando, já 21 e 21, né? Aleluia. Vamos entrar aqui onde nós lemos aqui, na primeira carta aos Efésios, aleluia, que foi onde o próprio João terminou sua vida em Éfesos, né? Éfesos. Foi onde ele terminou a sua vida aos 94 anos, segundo as histórias, né, irmãos? 94 anos foi a idade que ele partiu desta terra com morte natural, sem
ter sido morto por alguém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, meu querido irmão Luiz Alberto, aleluia, meu primo, né, aleluia, que está conosco também, aleluia, que Deus abençoe você, sua vida e toda a sua família, né, aleluia. Vamos recapitular aqui no capítulo 2, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, aleluia. Irmão, eu quero trazer mais uma revelação aqui, aleluia, Jesus, de Deus, irmãos, aleluia, porque quando a Bíblia fala aqui dos 7 anjos, aleluia, eu sei que muitas pessoas se consideram anjos da igreja por ser representante ali do ministério ou da congregação, aleluia. Mas pensa bem, irmãos, a Bíblia é bem clara em nos dizer, quando essa revelação veio, aleluia, através do apóstolo João, ele é bem claro em dizer, as 7 igrejas que estão aonde? Na Ásia. E não dizem que era para todas as gerações, ele diz para aquelas igrejas que estão na Ásia. E cita ali Éfeso e tal, enfim, as 7 igrejas que estão na Ásia, aleluia. São para os povos judeus, não a mensagem, mas o significado de anjo, para aquela época. Não é para nós hoje, irmãos, aleluia. Ou será que nós estamos ali na cidade, por exemplo, de Éfeso, ou de Filadélfia, ou na igreja de Filadélfia, entre todas as outras que estiveram ali escritas, né? Então, irmãos, esta palavra, quando Jesus fala do anjo que está, aleluia, para os 7 anjos que estão nas 7 igrejas, que estão lá na Ásia Menor, aleluia. Louvado seja, não disse que é para todas as gerações, e nem disse que os anjos seriam homens. A Bíblia tem algumas interpretações que acham, isso são as pessoas formadas, né, aleluia, em grandes estudos, que tem essa opinião, que uns acham que poderiam ser pastores da época, não de agora, da época passada. Outros acham que eram anjos de verdade, que realmente estiveram ali naquelas igrejas, aleluia, mas nenhuma são confirmadas pela Bíblia, ou ninguém tem a certeza de que isso realmente é verdade. Não é isso que a Bíblia diz, né? Então é algo que Deus pode revelar para nós, com certeza. Mas para isso nós precisamos buscar a Deus, né, irmão? Para entender o significado disso, porque a gente tem vários significados. Tem algum significado que eu já andei até estudando que significa tempos, né? Gerações, tempos passado, tempo futuro, esse tipo de coisa, né? Mas nada assim que a gente possa concretizar como um fato verdadeiro, né? Precisa estudar muito a palavra de Deus para poder entender o significado. Só vai entender quando Deus revelar para nós. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Mas enfim, né, irmãos, o que diz aqui, né? Conheça as tuas obras e o teu trabalhar e a tua paciência, e não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Está falando lá do passado, irmãos. Está falando de um anjo, que eu não sei se realmente era anjo ou se era um pastor, não sei, da época, né? Um mensageiro, no caso, né? Aleluia. Mas daquela época, aleluia. E ali a Bíblia fala de alguém que ele viu ali entre eles, que estavam ali pessoas de falsos crentes no meio de toda a congregação da época, né? E eles achou ali como mentirosos, né? E aí fala que sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, aleluia, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então entenda bem, irmão, você lê essa passagem é difícil entender, porque ao mesmo tempo que você tem a impressão de ser um anjo, ao mesmo tempo ela mostra que é um monte de pessoa, porque quando ele fala que deixou o primeiro amor, não está falando com uma só pessoa, não está falando só com um, está falando com todas aquelas pessoas que deixaram os mandamentos. Quando fala do primeiro amor, não é de quando você se converteu, está falando do primeiro amor qual Jesus trouxe, aleluia, daquele ensinamento ao qual as pessoas da época amava, ela dava tudo, até o que ela tinha para favorecer ao outro. Aquelas pessoas da igreja primitiva que se dedicava mais ao próximo do que a si mesmo.
mostrando o verdadeiro amor de um cristão, o verdadeiro amor de um homem, de uma mulher de Deus, aleluia, que se tivesse que morrer por outro, morreriam, como os discípulos morreram. Por que eles morreram? Não foi por prazer, não foi simplesmente por prazer, morreram para dar continuidade à palavra de Deus, para mostrar o verdadeiro amor que eles tinham por Cristo, para mostrar que eles realmente eram testemunhas de Jesus, porque esse testemunha de Cristo, irmãos, ele vai até o fim, ele sofre as consequências, ele pode perecer, pode perder sua vida, mas ele não nega Cristo, ele não volta para trás. Hoje nós vivemos um evangelho, irmão, que cada um quer pregar do seu jeito, cada um quer ensinar do seu jeito, mas ninguém quer pregar a verdade, porque tem medo dos seus superiores, aleluia. Mas não é isso que eles trouxeram para nós. Paulo, Pedro, João, tá, entre os discípulos todos, até aleluia, o irmão que foi apedrejado, Estevão, quando ele estava ali para ser apedrejado, ele poderia falar: não conheci Jesus não, como Pedro falou, quando ainda não era totalmente convertido, negou a Cristo, aleluia. Estevão poderia falar: não conheci Jesus não, para livrar, aleluia, a sua vida, mas não, ele preferiu morrer ali com Cristo do que perder a sua vida sem Cristo, aleluia. Pedro, a Bíblia fala que ele negou, sim, realmente negou, porque ainda não havia conversão dentro do teu coração, uma conversão total, irmãos. Pedro ainda não estava totalmente convertido a Deus, e isso a Bíblia também diz, aleluia. Não lembro exatamente onde está escrito, mas a Bíblia diz, eu já li e eu sei que está escrito. Pedro não era totalmente convertido, por isso ele negou a Cristo, aleluia. Mas a partir de um momento que ele realmente se converteu ao Senhor, ele não se achou nem digno de morrer como Cristo morreu, de cabeça para cima, preferiu morrer de cabeça para baixo. Olha que coisa tremenda, irmão. Olha a diferença do homem que serve a Deus e que não serve a Deus. Olha a diferença do homem que realmente tem fé em Cristo, aleluia, que acredita no poder de Deus e que sabe que Deus pode fazer tudo por ti. A fé, irmãos, é algo sobrenatural. Se nós não tivermos fé, nós nunca, jamais vamos vencer. É por isso que nós passamos tanta provação, tanta dificuldade, porque falta fé em nós. Nós não temos a fé que os homens do passado tiveram. Quer mais um exemplo de fé, de fortaleza espiritual, de homem de Deus? Vou te dar mais uma fé para você que está nos ouvindo aí, aleluia. Olha para Ló, aleluia, sobrinho de Abraão, que estava na cidade de Sodoma e Gomorra, quando estava para ser destruída. E os anjos do Senhor foram até aquela cidade para avisar que iria destruir aquela cidade. Mas como havia pessoas ali que eram pessoas escolhidas de Deus, que não seriam participantes da destruição, Deus enviou os anjos lá para que eles saíssem de lá. E essas pessoas eram exatamente Ló e suas duas filhas, aleluia. Foi para isso que eles foram lá, para salvar 3 vidas que estavam dentro daquela multidão de pecado, de uma cidade toda pecaminosa, prostituição, uma cidade cruel, uma cidade terrível, meus amados irmãos, mas que ali no meio dela havia 3 pessoas sãs, 3 pessoas que acreditavam em Deus, que serviam o Senhor, aleluia. Mas o ponto principal, irmãos, não é só não é o ponto principal que eu quero dizer do ato de fortaleza, de perseverança e de fé, estava na vida de Ló. E por que eu digo isso, meus amados irmãos? Porque Ló, quando viu que os homens daquela cidade queriam, aleluia, aqueles anjos para ele, que os anjos entraram na casa de Ló, e os homens daquela cidade bateram na porta de Ló, querendo os anjos para eles, querendo aproveitar daqueles anjos de Deus, aleluia. E Ló, como um humilde servo, irmãos, olha a fé desse irmão. Medita nisso que eu vou dizer agora, irmãos, e olha para a fé deles, e olha para a nossa fé de hoje, se nós faríamos o que eles fez, irmãos, aleluia. Quando aqueles homens, e não era um nem dois, não era muito, era bastante pessoas que estavam ali, querendo aqueles anjos, Ló abriu a porta e falou: eu tenho 2 filhas aqui puras, que nunca teve contato com homem algum, 2 mulheres virgens, aleluia, pura, aleluia, e eu dou as 2 para vocês fazer o que vocês quiserem com ela, mas não toquem nesses homens. Dá para imaginar, irmãos, entregar suas próprias filhas, jovens, aleluia, pura,
aleluia, Jesus, para entregar para aquela multidão, para abusar dela, para praticar todo tipo de coisa errada com ela, irmão. E ele, sendo pai delas, aleluia, ele fez isso, né? Claro que não foi, Deus não permitiu, mas ele, pela sua fé, ele entregou as suas duas filhas à multidão. Aleluia, Jesus. Isso, irmãos, é fé de quem serve a Deus, de quem tem intimidade com Deus, de quem acredita em Deus. Hoje, se é nós, irmãos, eu desacredito que alguém faria isso, irmãos. Pare e pense, você faria isso? Você conhece alguém que faria isso? Então, irmãos, isso aí só faz aquele que está cheio da graça, do poder de Deus. Porque quando nós estamos cheios de Deus, cheios da unção de Deus, cheios do poder de Deus, a gente faz tudo aquilo que está ao nosso alcance para livrar alguém da morte, principalmente quando se trata de anjo. Claro que Deus não vai permitir que isso aconteça, mas Ele vai dar o livramento, mas Ele quer ver a sua fé, irmãos. Ele quer ver a minha fé, a nossa fé em prática. E para nós botar a nossa fé em prática é nos momentos difíceis, no momento de dor, de angústia, de sofrimento, no momento que nós parece que não tem mais jeito, que não tem mais solução, nós vemos a solução. Solução é Jesus Cristo, aleluia. Ele é a nossa solução. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, meus amados. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, aleluia. Hoje o mundo está angustiado, hoje tem um mundo de crente angustiado por perca, por um problema ou outro. Mas por que, irmãos? Não tem lógica. Se a Bíblia diz que Ele é o nosso socorro nos momentos difíceis, como que nós vamos passar um momento difícil em agonia e angústia? Aleluia, em tristeza e sofrimento, e não vai ver nenhuma porta de escape, aleluia. Então tem alguma coisa errada, irmão. Falta em nós fé. Falta nós ter a fé que aqueles homens tinham. Eram homens exatamente como nós somos, com uma diferença, irmãos. O Espírito que Deus deu para nós hoje, não tinham dado para eles lá no passado, era apenas fé. Aleluia. Hoje nós temos algo mais do que Ele. Hoje nós temos o Espírito Santo que intercede por nós. Hoje nós temos intimidade com Deus. Hoje nós temos contato com Deus. Hoje nós temos a proximidade com Deus, coisa que eles não tinham. Tinham proximidade com Deus, cara, mas não tinha contato como nós temos hoje, diretamente com Deus, aleluia. Através do Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos fortalece. Hoje nós temos algo maior ainda. Hoje, se nós pecamos, se nós caímos, nós ainda vai lá e pede perdão. Deus nos perdoa. Antigamente não era assim. Antigamente as pessoas pecavam e em muitos casos eram mortos na hora, pedrejado, martirizado quando era o caso, mas as pessoas morriam. Não tinha tempo de arrependimento, não tinha tempo de pedir perdão, não. Hoje nós temos tempo todo da nossa vida para se arrepender e se converter a Deus, se entregar ao nosso Senhor e saber que só Ele é Deus, só Ele pode fazer algo para a nossa vida. Mas tudo que nós precisamos, meus amados irmãos, é simplesmente de uma coisa simples que se dá em uma palavra: conhecimento da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, povo de Deus? Que Deus abençoe todos os meus irmãos, que Deus continue, aleluia, abrindo o teu coração, o meu coração, os nossos corações para as coisas celestiais, porque na Bíblia diz que, aleluia, que quando Jesus vier, e ela diz, porventura, é uma pergunta, irmãos, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele está perguntando para você, meu amado irmão, está perguntando para mim. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quer dizer, um ponto de interrogação, porque nós sabemos que muitas poucas pessoas vão ter essa fé. Aleluia, por isso que o mundo jaz no maligno. É por isso que o sofrimento é grande já agora e será muito mais no futuro próximo e no futuro mais distante também. O sofrimento vai ser grande, mas aqueles que tiver fé verdadeira, aquela fé que move montanhas, aquela fé que te permite entregar, se for possível, até o seu próprio filho à morte. Aleluia, estou falando desta fé, irmão. Se nós tivermos esta fé, e Deus permite que nós estejamos, viu? Não é algo que é impossível, não. Deus nos deu essa condição de ter essa fé. Aleluia, por isso ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Aleluia, isso é fé, irmão. Se nós tiver fé, nós alcançamos Deus, Deus nos alcança e nós somos mais do que vitoriosos no nome de Jesus Cristo. Amém? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos, que Deus possa abrir mais o teu e o meu e o nosso coração todos os dias da nossa vida, irmão, porque somente assim é que nós vamos poder vencer o nosso inimigo, o nosso adversário e cantar o hino da vitória para glorificar o nome do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe nosso irmão Wagner, nosso irmão Claudemir, irmão Luiz Alberto, aleluia, que Deus abençoe todos vocês, toda a sua família, e Deus tem algo grande na nossa vida, irmãos. Deus tem plano grande nas nossas vidas, aleluia. Vamos deixar Deus abrir a nossa mente para nós saber qual é o projeto de Deus na nossa vida, amém? Fiquem todos com Deus.